Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Quando um país apaga sua própria internet, isso é problema técnico ou é medo? Porque a internet não cai sozinha. Ela é desligada. Nos últimos dias, o Irã entrou em alerta máximo. Protestos explodiram, pessoas foram presas, outras morreram. E, de repente, o país ficou em silêncio digital. Sem vídeos, sem mensagens, sem coordenação. Mas silêncio não significa calma. Significa que o Estado puxou o freio de emergência. A pergunta não é se o Irã está em crise. A pergunta é: isso é só mais uma repressão ou o começo de um efeito dominó? Global. Hoje, no Tabuleiro Global, a gente vai ligar os pontos que quase ninguém liga: economia, repressão, poder e o que acontece quando um regime entra em modo sobrevivência. Porque quando a internet cai no Irã, o mundo inteiro deveria prestar atenção. Esse não é um episódio sobre protestos. É um episódio sobre o que acontece quando uma peça central do tabuleiro começa a tremer. Começa agora. Existem países que entram nas notícias. E existem países que puxam o noticiário como se fossem um ímã. O Irã é assim. Porque o Irã não é só um território, é uma chave de engrenagem. Mexe na instabilidade do Oriente Médio, mexe no choque entre potências, mexe em energia, mexe em guerra, mexe em alianças e mexe até na imaginação política do mundo. E quando a peça Irã se move, o tabuleiro inteiro sente o arrasto. Exatamente. E nos últimos dias, a gente viu um sinal que, historicamente, raramente aparece por acaso em regimes fechados. Cortes massivos e apagões de internet e, segundo reportagens, também cortes ou fortes restrições na telefonia em meio a protestos. Reuters citou o monitoramento da NetBlocks sobre um blackout em Teherã e outras regiões. AP descreveu o corte abrupto de internet e telefone durante as manifestações. Isso é a linguagem do Estado dizendo: agora é controle. Porque sem internet, você mata 3 coisas: coordenação, evidência e narrativa. Coordenação. As pessoas não conseguem combinar pontos de encontro, rotas, horários. Evidência. Vídeos e fotos não saem. O mundo demora para entender escala. Narrativa. Quem consegue falar por último molda o que foi real. E o tamanho disso? É localizado ou é nacional? Há relatos descrevendo apagão nacional ou quedas profundas de conectividade. Isso vem junto com algo ainda mais sensível. Organizações e veículos têm relatado mortes e prisões em massa desde que a onda começou, datada por algumas fontes a partir de 28 de dezembro de 2025. Human Rights Watch e Anistia falam em ciclo de derramamento de sangue e detenções arbitrárias. Reuters compilou números de grupos de monitoramento com dezenas de mortes e milhares de prisões em diferentes províncias. Então, antes de qualquer debate ideológico, o ponto é: o Estado está tratando como ameaça séria. Sim, e aqui entra o padrão tabuleiro global. Quando você vê um governo cortar comunicação, você não deve perguntar só o que o povo está fazendo. Você deve perguntar o que o governo está com medo que o povo consiga fazer. E medo real não nasce do nada, ele nasce do contexto. Hoje, o contexto é um Irã apertado por crise econômica e por um modelo de poder que não admite contestação pública ampla. A rua vira o termômetro da sobrevivência do regime. E agora vem a pergunta que muda a nossa leitura. Isso começou como revolta política ou como revolta de sobrevivência? Porque quando começa pela sobrevivência, a multidão não precisa de ideologia, só de fome, desespero e injustiça percebida. Vamos descer do drone geopolítico e ir para o chão. O que acendeu o fósforo? O bolso. E no Irã, bolso vira política em segundos. Tá, vamos ao núcleo. O que fez a rua subir? O estopim descrito por várias fontes é uma mistura de colapso do poder de compra, desvalorização do real e alta forte em itens básicos, comida e remédios aparecendo como símbolos desse desespero. Reuters descreveu que os protestos começaram no Bazar de Teherã com a moeda caindo e inflação, e que as manifestações se espalharam por grande parte das províncias. Mas crise econômica no Irã não é novidade. Por que agora virou ruptura de rua? Porque tem um ponto psicológico.
Quando a população sente que o amanhã custa mais caro do que o hoje, ela corre para o que tem e o país entra em modo pânico. Aí, qualquer anúncio de mudança em subsídio, câmbio, preço administrado, vira gasolina. E teve anúncio. Teve. Reuters reportou reforma de subsídios ligada ao fim ou remoção de um câmbio preferencial que importadores usavam para trazer bens essenciais mais baratos do que o câmbio real do cidadão comum. A medida promete compensação via um pagamento mensal para a compra de básicos em lojas específicas, mas o próprio texto menciona que alguns preços já começaram a subir, óleo de cozinha, ovos, etc. E o governo alertou sobre estoque, fiscalização, não rodar e não o superfaturar. Ou seja, o Estado tentou mexer no mecanismo que segurava o preço e a rua sentiu como tiraram o último freio. Exato, e aqui entra a diferença entre reforma e choque. Uma reforma pode ser racional na planilha, mas no cotidiano ela vira amanhã eu compro menos comida. Se o anúncio vem em um ambiente já instável, ele vira gatilho de massa. E o protesto ainda é só economia? Não, esse é o ponto crucial. Reuters e AP descrevem que, embora a origem seja econômica, rapidamente surgem palavras de ordem contra o regime. Ou seja, a pauta evolui do preço para o poder. É o momento em que um protesto deixa de ser negociação e vira ameaça existencial para o sistema. E aí o regime reage como reage com ameaça existencial, repressão. Sim, e entidades como o Human Rights Watch descrevem o uso letal de força e prisões arbitrárias. Isso alimenta o ciclo. Repressão gera mais revolta gera mais repressão. E o país entra num loop. Me traduz isso pro xadrez, do jeito do canal. Fácil. O povo está tentando avançar peões por necessidade. Comida, remédio, trabalho. O Estado enxerga isso como um ataque direto ao rei. E quando o rei acha que está em xeque, ele não negocia com o peão. Ele derruba o tabuleiro, corta a internet, prende, sufoca. Então, a pergunta que fica é: e se essa crise econômica for só a superfície e por baixo existir uma crise de legitimidade acumulada? Porque quando a legitimidade cai, um aumento no preço do ovo vira um grito por mudança de regime. Agora que a gente entendeu o fósforo, economia e reforma em meio ao caos, vamos ver como o incêndio se espalha. Repressão, apagão digital e a batalha pela narrativa. Porque no Irã, controlar a rua é só metade. A outra metade é controlar o que o mundo vê. No tabuleiro global, existe um sinal de fumaça que quase sempre indica modo sobrevivência. Apagão digital. E nos últimos dias foi isso que apareceu. A Reuters citou a NetBlocks dizendo que Teherã e outras regiões entraram em blackout digital, queda ampla em múltiplos provedores, em meio às manifestações. E a AP vai além, não é só internet. Fala em internet e telefones cortados no momento em que as pessoas estavam nas ruas e gritando slogans das janelas. E aqui vem a lógica por trás do botão vermelho. Não é simplesmente calar crítica, é uma operação de controle de campo. Porque quando você derruba a internet e telefonia, você ataca 3 pilares do protesto moderno. Coordenação, organização. Sem WhatsApp ou Telegram, sem redes, o protesto perde GPS social. Ponto de encontro, rota, aviso de bloqueios, onde a polícia está. Prova. Sem vídeo saindo, o mundo demora a entender escala e isso reduz pressão externa imediata. Narrativa. Se o país fica em silêncio, o Estado tenta preencher o silêncio com a versão oficial. Vandalismo, rioters, infiltrados, mão estrangeira. Ou seja, cortar comunicação não é um detalhe técnico. É como tirar o relógio do jogador e dizer, agora você joga no meu tempo. Exatamente. E isso se conecta com a repressão descrita por organizações de direitos humanos. HRW e Anistia falam em uso ilegal de força e armas de fogo, mortes, feridos e prisões arbitrárias em massa desde 28 de dezembro de 2025. E tem um elemento que é assustador. Relatos de ataques ou ações em hospitais. Sim, há reportagens e organizações descrevendo operações e intimidação em hospitais. E isso é uma etapa específica de regimes endurecidos. Se você controla o hospital,
você controla a sobrevivência e, ao mesmo tempo, cria medo de buscar atendimento. Some isso a detenções em massa e você tenta quebrar o protesto por dois lados, fisicamente e psicologicamente. E o outro lado do controle é a rua. A rua no Irã não é só polícia. Você tem um ecossistema de segurança, forças regulares, aparato de inteligência e estruturas paramilitares ligadas ao Estado. É por isso que a resposta costuma ser rápida e multifásica, presença ostensiva, detenções direcionadas e, quando o custo sobe, força letal. Isso explica por que protestos iranianos às vezes parecem explodir e sumir. Não é que sumiu, é que foi desmontado. Perfeito. E aqui entra um ponto essencial do episódio. A batalha não é só entre povo e governo, é entre tempo e resistência. O Estado tenta encurtar a duração do protesto, o povo tenta alongar até virar greve, até virar crise política. Mas por que o regime reage como se toda manifestação fosse golpe? Porque o modelo iraniano foi construído justamente para sobreviver a ameaças existenciais. E isso nos leva ao bloco 4, a arquitetura do poder. Agora a gente sai do asfalto e entra no palácio invisível. Quem manda de verdade no Irã, como o poder se protege e por que o presidente é só uma peça, não um rei. Então explica para a audiência do Tabuleiro Global. Quem manda no Irã? A forma mais simples de entender é assim. O Irã tem duas camadas. A camada visível é a república, presidente, parlamento, eleições. A camada decisiva é a autoridade religiosa constitucional e os órgãos que protegem o sistema. No topo está o líder supremo, descrito pela britânica como chefe de Estado que supervisiona virtualmente todas as funções do governo, direta ou indiretamente. Ou seja, o presidente governa dentro de uma moldura. Exato, e essa moldura tem mecanismos de travamento. Por exemplo, Conselho dos Guardiões tem poder de vetar legislação e supervisionar eleições. É um filtro institucional. Assembleia de Especialistas, órgão que seleciona e supervisiona o líder supremo e, teoricamente, poderia destituí-lo se ele não cumprir requisitos. IRGC, Guarda Revolucionária. Além de força militar, o CFR descreve como ator central na política doméstica e no poder do país ao longo do tempo. Isso é crucial. Muita gente acha que o presidente resolve, mas o poder real é distribuído e protegido por instituições que não respondem como um governo comum. E por isso a pergunta, o presidente vai ceder? É só meia pergunta. A pergunta inteira é, o sistema permite ceder? E aqui entra o ponto do presente. O Irã tem hoje o presidente Massoud Pezeshkian, eleito em 2024. E isso muda? Muda o tom, mas raramente muda o teto. Ou seja, um presidente pode tentar diálogo, trocar chefe do Banco Central, sinalizar reforma econômica, mas quando o protesto ameaça o núcleo do regime, quem aperta o botão costuma ser o bloco duro do sistema: segurança, inteligência e as engrenagens de controle. E é por isso que, mesmo com promessas de reforma em alguns momentos, o que aparece agora é repressão, prisões e apagão. Então, no xadrez do tabuleiro global, quem é quem? Vamos traduzir. O rei é o regime como arquitetura, não uma pessoa só. A rainha é o aparato de segurança, mobilidade, alcance, capacidade de esmagar e também de influenciar política. Torres, as instituições de travamento, Conselho dos Guardiões, órgãos de segurança e controle. Bispos, o componente ideológico e religioso que legitima o sistema. Peões, o cotidiano, economia, preços, moeda, que quando empurra em massa, vira avalanche. E quando o peão vira avalanche, o sistema tenta congelar o tabuleiro. Prende, corta a comunicação, reescreve a narrativa. Exatamente. E isso explica por que o Irã é tão resiliente. E por que, quando entra em crise, a crise não é um protesto, é um teste de sobrevivência institucional. Ok, mas se o sistema é tão travado, como mudanças acontecem? Aí entra a próxima parte. Quando a pressão econômica vira greve, quando a elite racha,
ou quando a repressão gera efeito contrário. E é isso que define se a peça Irã vai só balançar ou derrubar outras no tabuleiro. No próximo bloco, a gente vai ligar essa arquitetura interna ao mundo lá fora. Por que Estados Unidos, Europa, rivais regionais e mercados observam cada corte de internet como se fosse um alerta de terremoto. Agora a gente entra no coração do tabuleiro global. Por que um protesto em Teherã não é assunto local? É porque o Irã é uma peça que toca 5 tabuleiros ao mesmo tempo. E quando essa peça treme, o mundo recalcula risco. Traduz isso para a audiência. Quais são esses 5 tabuleiros? Primeiro, economia doméstica. O que está acontecendo agora tem base muito concreta. Moeda fraca, inflação, bens essenciais subindo. O próprio governo está no modo evitar pânico. O presidente Massoud Pezeshkian saiu alertando fornecedores contra hoarding e overpricing no contexto de reformas de subsídios e da remoção do câmbio preferencial que favorecia importadores. Reuters detalha o novo arranjo e o aumento em itens como óleo e ovos. Isso é importante. Quando o governo pede não estocar, é porque ele teme corrida e descontrole social. Exato. Aí o protesto deixa de ser só político, vira vida apertada. E o apagão de internet entra onde? No segundo tabuleiro, informação. Em 2026, controlar a rua é metade do trabalho. A outra metade é controlar o fluxo do que o mundo vê. E hoje, a Reuters reportou apagão em Teherã e outras regiões, citado pela NetBlocks. E a AP descrevia internet e telefones cortados durante os atos. Isso muda a guerra. Você corta a coordenação e reduz prova. Sim, e muda até a diplomacia. Sem imagens e dados circulando, a reação internacional fica mais lenta e contestável. Terceiro tabuleiro, segurança regional. Irã instável não fica dentro das fronteiras. O país está no centro de tensões do Oriente Médio, e qualquer crise interna levanta perguntas imediatas. O governo vai endurecer externamente para unir o país contra um inimigo? Vai usar conflito externo como válvula de escape? Ou vai ficar mais cauteloso por fragilidade interna? E isso afeta aliados e rivais na mesma hora. Exato. E hoje a imprensa está tratando esses protestos como os maiores em anos, com greves e adesão de setores diversos, o que aumenta a sensação de tipping point. Energia é o tabuleiro invisível que mexe com o mundo todo, né? É o tabuleiro que ninguém vê, mas todo mundo sente no preço e no risco. Quando há instabilidade num ator central do Oriente Médio, o mercado não precisa que a produção pare, ele precifica possibilidade. E a possibilidade aumenta quando há apagão de internet, repressão e greve prolongada. Quinto tabuleiro. Nuclear e diplomático. Crise interna pode puxar o regime para 2 direções opostas, ou endurecer e fechar mais, para não parecer fraco, ou buscar alívio econômico externo, para reduzir a pressão do bolso. E qualquer uma das duas muda a postura do Irã lá fora. Sim, e por isso o Irã é uma peça que joga curto e longo ao mesmo tempo. Tá, então, o mundo tem medo do que exatamente? De um Irã que, para sobreviver, escolha radicalizar, ou de um Irã que, rachando por dentro, vire um buraco negro regional. E agora a gente entra no ponto mais delicado. O que há de novo nessa onda? Porque não é só mais protesto. Tem sinais de adesão social diferente, greves e um movimento que tenta se coordenar mesmo sem líder central. Vamos falar do novo. O que diferencia esse momento de outros ciclos no Irã? 3 coisas chamam a atenção nos relatos desta onda. Diferente de movimentos que se concentram em um símbolo ou praça central, agora aparece muito a lógica do distribuído. Múltiplos bairros, múltiplas cidades, múltiplas províncias. Isso é ruim e bom ao mesmo tempo. Ruim porque falta comando e mensagem única, bom porque é mais difícil decapitar o movimento prendendo poucos líderes. E o governo responde cortando o sistema nervoso, internet. Sim. E hoje ficou explícito, blackout digital foi reportado por monitoramento, NetBlocks, e por agências. Reuters já tinha reportado ainda em dezembro que os protestos por custo de vida se espalharam para universidades, com estudantes se juntando a lojistas e comerciantes do bazar, e o governo falando em diálogo e reformas monetárias. Isso é gigantesco, porque bazar e universidades são antenas sociais.
Exato. Universidade dá volume e discurso, bazar dá capilaridade econômica. Quando os dois aparecem, o governo entende que pode virar algo maior do que um ato pontual. E as greves? Aqui está o ponto que muda o jogo. Protesto de rua pode ser contido com presença e medo. Greve mexe em funcionamento, arrecadação e normalidade. O WSJ descreve escalada com participação de setores como comerciantes, estudantes e referências a greves e adesão em áreas estratégicas, além da internet reduzida drasticamente, uma assinatura de crise séria. Greve é quando o protesto entra no motor do país. Perfeito. Aí o Estado começa a pensar: se isso dura, o custo explode. Outro ponto novo. Por ser um movimento difuso, figuras do exílio tentam influenciar e convocar atos. O AP relata que uma grande mobilização coincidiu com um chamado do ex-príncipe Reza Pahlavi e que o apagão de comunicações veio logo depois. E isso dá munição para o regime dizer é orquestrado. Exato, o regime usa isso para tentar deslegitimar, mas ao mesmo tempo mostra que existe um vácuo. Muita gente quer coordenar, mas a coordenação é constantemente interrompida. Então, o que decide se isso vira só mais um ciclo ou um ponto de virada? A duração. Se o movimento sustenta a rua, mais greve, mesmo com apagão e repressão, o tabuleiro entra em fase de instabilidade prolongada. Agora, com isso na mesa, a gente consegue avançar para o próximo bloco. Como Estados Unidos, Europa e rivais regionais reagem e como o Irã pode escolher entre endurecer para fora ou ceder para dentro. Agora a gente entra numa parte que pouca gente entende. Porque o regime iraniano costuma resistir, mesmo quando a rua ferve. Não é sorte, é design, é arquitetura de poder. Em outras palavras, o Irã foi desenhado para não cair por protesto. Exatamente. Dá para resumir em 3 pilares, e cada pilar tem uma lógica operacional por trás. O primeiro pilar é o mais óbvio e o mais decisivo: segurança em camadas. Não é uma polícia lidando com protesto, é um ecossistema inteiro que combina presença ostensiva para intimidar, inteligência e identificação para prender seletivamente e, quando o regime entende que o rei está em xeque, força letal. E essa leitura de rei em xeque é o que muda tudo. A repressão deixa de ser controle de ordem e vira defesa do sistema. E as fontes recentes deixam isso claro. A Human Rights Watch descreveu repressão brutal, uso de força letal, mortes e detenções em massa, inclusive com crianças entre vítimas. O Estado dá um recado simples: não é seguro nem aparecer. O segundo pilar é o que define 2026, controle da comunicação. A Reuters relatou o blackout digital em Teherã e outras regiões, citando NetBlocks, e também reportou apagão nacional. E a AP descreveu uma coisa ainda mais agressiva: internet e telefonia cortadas. Isso é literalmente cortar o sistema nervoso do protesto. E aqui vai o detalhe que dá profundidade para o episódio. O apagão não é só para calar, ele serve para 3 operações simultâneas: desorganizar, quebrar coordenação. Sem internet, o protesto vira ilhas. Desacelerar, ganhar tempo. O mundo demora para medir o que está acontecendo, e na política internacional, tempo é poder. Isolar, fazer a população sentir que está sozinha, o que aumenta medo e reduz a adesão. Isso é tática de guerra moderna interna. O terceiro pilar é psicológico. O regime tenta empurrar a história para um script conhecido. Crise econômica igual a sanções e inimigos. Protesto igual a infiltração e sabotagem. Repressão igual a manutenção da estabilidade. E isso tem 2 efeitos. 1. Justifica a força. 2. Tenta dividir o povo entre protesto legítimo e medo de caos. Perfeito, é a ideia de ruim com nós, pior sem nós. E, no fim, o jogo é de resistência. Exato. Regimes assim apostam no desgaste. Prender muita gente, assustar o resto, cortar comunicação e espesar a energia social cair. O objetivo é simples: fazer o protesto durar menos que a capacidade do Estado de reprimir. Mas toda fortaleza tem rachadura. Qual é a rachadura do Irã? A rachadura é quando o protesto sai do asfalto e entra no motor do país. Greve, adesão de setores vitais e, o mais raro, fissura na elite. E agora a gente vai para o ponto que separa onda de rua de mudança de regime. O que precisa acontecer para isso virar jogo de verdade? Aqui é a parte mais tabuleiro global possível. Eu vou te dar 4 condições e para cada uma, um sinal observável. Sem profecia.
só lógica política. Protesto não derruba o sistema em um fim de semana. Precisa de persistência. Semanas, às vezes meses. Qual o sinal observável? Se mesmo com apagão digital e repressão, o país continua com ondas recorrentes em diferentes cidades, o custo para o regime sobe, porque ele não consegue fechar o capítulo. E o apagão recente, Reuters/NetBlocks, sugere justamente que o Estado está tentando impedir essa persistência por coordenação. Você já falou que greve muda o jogo. Sim, porque greve é o protesto que atravessa a política e entra na economia. Um Estado pode prender manifestantes. Ele não prende um país inteiro funcionando menos. Qual o sinal observável? Sinais de paralisações coordenadas em setores-chave, transporte, comércio organizado, cadeias de abastecimento, e principalmente se isso acontecer em múltiplas províncias ao mesmo tempo. Quando o governo começa a falar publicamente contra hoarding e overpricing e tenta reestruturar acesso a bens essenciais, ele está tentando impedir pânico e colapso de abastecimento, que alimenta a greve e adesão social. A terceira condição é coalizão. Protesto que fica restrito a um grupo é mais fácil de isolar. Protesto que vira coalizão, estudantes, mais comerciantes, mais trabalhadores, mais periferia, vira maior que o rótulo. Sinal observável? Quando você vê o regime reagindo como se fosse ameaça nacional, apagão nacional e telefonia cortada, é porque ele teme que a coalizão esteja se formando ou que esteja prestes a se formar. E a condição mais rara? A condição mais rara é fissura no topo. Quando parte da elite começa a discordar do custo da repressão ou quando forças internas divergem sobre até onde ir, o regime perde unidade. E sem unidade, o aparato de segurança fica menos eficiente. Qual o sinal observável? 3 sinais típicos. Discurso oficial contraditório, um lado promete conciliação, outro ameaça. Mudanças rápidas em cargos e comandos, vazamentos e brigas públicas entre facções. E o apagão entra onde aqui? Apagão é também uma forma de esconder descoordenação. Se há fissura, você reduz visibilidade enquanto reorganiza o controle. E aqui vai o sinal que quase sempre antecede virada real. Quando o protesto consegue manter ritmo apesar da repressão, e o Estado passa a alternar entre força e concessões, sem conseguir encerrar. É quando o regime ainda é forte, mas começa a parecer cansado. Isso, e o fato de o Estado já ter recorrido a um instrumento extremo como o apagão amplo sugere que o custo percebido está alto. Agora vem a pergunta perigosa. Um regime pressionado por dentro pode tentar se salvar criando inimigo fora? Essa é a pergunta que leva para o próximo bloco. Como a crise interna do Irã pode mudar postura externa? E como isso mexe com Estados Unidos, aliados e rivais no tabuleiro global? No próximo bloco, a gente sai do protesto e entra na geopolítica. Como a instabilidade interna muda o cálculo de guerra, energia e diplomacia. E por que o mundo acompanha cada queda de internet como se fosse um alerta sísmico? Aqui é onde o tabuleiro global vira o que ele nasceu para ser. Não é adivinhar o futuro, é mapear caminhos plausíveis e identificar sinais de campo. Com o Irã, o futuro sempre depende de 2 perguntas. O regime aguenta o custo interno? O regime consegue impedir coordenação e coalizão? E os últimos dias mostram que ele está tentando impedir isso com a ferramenta extrema, apagão nacional de internet e cortes amplos de comunicação. O A é o mais comum. O regime segura e oferece algo? Isso, aqui o regime joga como fortaleza. Aperta na rua, prisões, medo, patrulha, desliga o sistema nervoso, internet, telefone e compra tempo com medidas econômicas e propaganda de normalidade. O sinal de que esse cenário está ativo é justamente esse conjunto. Blackout digital, mais discurso de controle de preços, mais tentativa de impedir pânico. A Reuters reportou o apagão nacional e contextualizou com protestos por hardship e resposta do governo ao caos econômico. Qual o preço disso? O preço é duplo. Moral, mais mortos e feridos alimentam ódio. A HSW e a Anistia descrevem o ciclo de sangue e prisões arbitrárias desde 28 de dezembro de 2025.
E econômico. Repressão não arruma moeda, não aumenta emprego, não barateia remédio. Ela só suspende o alarme. E se a economia continuar piorando, o incêndio volta. Exatamente. Fortaleza funciona melhor quando o povo acha que vai melhorar. Se não melhora, a fortaleza vira prisão. O cenário B é quando isso vira motor do país? Sim, B é quando a rua encontra engrenagem. Greves, bazares parando, setores vitais desacelerando. O protesto deixa de ser imagem e vira funcionamento. E aí a repressão tende a endurecer ainda mais, porque o regime passa a medir estabilidade em horas e dias, não em semanas. Quais sinais mostram que a escalada está acontecendo? Sinais observáveis do B: protestos em múltiplas províncias ao mesmo tempo, repetição noturna, 12º dia, 13º dia. Repressão ficando mais agressiva, hospital raids citados por reportagens. E o Estado recorrendo a apagão de internet como padrão, e não como exceção. E esse cenário é perigoso porque aumenta a chance de algo quebrar, ou do povo cansar. Exato. É uma corrida entre cansaço social e custo de governar. O cenário C é o que todo mundo especula, racha. Esse é o raríssimo, mas decisivo. O Irã não cai porque a rua quer. Cai se parte do topo chega à conclusão de que manter tudo como está custa mais do que mudar. O C acontece quando existe desacordo entre facções, linha dura versus moderados, surgem contradições públicas, trocas aceleradas de comando ou vazamentos e críticas internas. E como o apagão entra nisso? Apagão também serve para fechar cortina enquanto a elite reorganiza comando e narrativa. Se existe disputa interna, o regime quer reduzir visibilidade do caos. A Reuters reporta o apagão nacional e a AP descreve cortes de internet e telefonia. Isso é o tipo de ferramenta usada quando o Estado quer dominar o tempo e a cena. Mas a gente não afirma racha sem prova. A gente só mapeia o caminho e o que observar. Perfeito. Tabuleiro global não é torcida, é leitura. Agora o cenário que ninguém gosta, mas sempre existe. O regime exportar tensão. Exato. Quando a casa aperta, regimes podem tentar mudar o foco, elevar tensão externa, endurecer discurso, provocar escalada indireta. Não porque querem guerra necessariamente, mas porque guerra externa ou ameaça externa pode justificar repressão, dividir a oposição e criar união pelo medo. E o mundo fica em alerta. Sim. E por isso a crise interna do Irã não é doméstica, ela é um risco sistêmico regional. Hoje, com o apagão nacional de internet e relatos de mortes e detenções, o regime está jogando forte no A, fortaleza, tentando impedir que vire B, escala, e principalmente impedir que apareça C, racha. E se nenhum cenário resolver? Aí entra o que muda tudo. O Irã vira uma peça instável por meses, e o tabuleiro global precifica isso como terremoto lento. E agora a gente fecha o episódio com a pergunta final do tabuleiro global. O Irã é uma trava ou é um dominó? Porque dependendo da resposta, muda o Oriente Médio e muda o mundo. Por que o Irã é tão central? Porque ele junta três coisas raras no mesmo corpo: população e identidade histórica fortes, instituições desenhadas para resistir e peso geopolítico regional que contamina o entorno. E quando as ruas pedem fim da ditadura, isso não é só uma frase, é um choque direto contra a arquitetura do Estado, que, para se manter, recorre a ferramentas extremas como o apagão nacional de internet e cortes de comunicação. E existe algo simbólico aqui. Quando o Estado apaga a internet, ele não apaga só sinal, ele tenta apagar presença. Isso, o objetivo é transformar milhões em ilhas. Só que a história mostra que quando as pessoas já cruzaram a linha do medo, a ausência de internet não elimina a realidade, só muda o jeito de ela circular. Então, o que a audiência deve guardar? 3 teses finais. Tese 1. Protestos no Irã sempre têm duas camadas: o bolso, economia, e o teto, legitimidade. Quando as duas se juntam, o risco sobe. Tese 2. O regime luta por tempo. Apagão e repressão são ferramentas para encurtar o protesto e evitar coalizão.
HRW e Anistia descrevem o ciclo de sangue e detenções arbitrárias desde 28 de dezembro de 2025. Isso é o regime dizendo, não pode durar. Tese 3. O tabuleiro global não espera queda para reagir. Basta que o Irã pareça instável por semanas para atores regionais e potências recalcularem postura, risco e estratégia. E a frase final? A frase final do episódio é: quando a internet cai no Irã, não é silêncio, é um alarme geopolítico. Se você gosta de entender o mundo sem grito e sem slogan, com história, causa e consequência, se inscreve no Tabuleiro Global, deixa o like e comenta qual país você quer no próximo episódio. E manda esse episódio para alguém que sempre discute geopolítica no achismo. Aqui a gente coloca as peças na mesa.